Olá, educadores e educadoras, sejam bem-vindos a mais um episódio da Educativa Podcast. É um prazer enorme te receber aqui para mais esse episódio. Hoje eu estou aqui com a Elaine Gregório, ela é diretora pedagógica da Escola Santa Marina, em São Paulo, e vai ser um bate-papo super interessante. Ela tem uma história de vida entrelaçada com a educação que vai ser muito rica para você. Antes de começar esse bate-papo, quero agradecer nosso patrocinador master, a Engenhoteca. É uma empresa de cultura maker, STEAM e robótica, que tem trabalhado junto com as escolas parceiras a questão da criatividade, esse trabalho mão na massa dos alunos, tem impulsionado essa área dos colégios. Então, se você está sentindo uma necessidade de trazer um bom parceiro dessa área aí para o seu colégio, acesse o QR Code que está aparecendo na tela. A Engenhoteca tem diversos planos que podem atender perfeitamente essa sua necessidade com muita excelência e parceria. E também, se você chega até o podcast, mas não conhece a Educativa, eu quero te apresentar. A Educativa Streaming Education é uma plataforma de formação continuada para professores. Isso mesmo. É num estilo Netflix, onde dentro da plataforma você vai encontrar mais de 60 cursos do universo do professor, desde a educação infantil até o ensino médio. Então a gente coletou as tendências, os principais assuntos, os principais temas do Brasil e de fora, trouxemos com grandes especialistas. Todos os cursos com certificação validado pelo MEC, porque nós temos uma parceria com uma universidade que nos possibilita entregar isso. Então, o meu chamado é: invista na sua carreira, cresça. Se você também é um gestor e tem sentido a necessidade de investir no seu time, entregue isso para eles com um custo-benefício muito interessante. Você vai poder promover um bem-estar, um clima organizacional melhor, porque os profissionais vão se sentir mais prestigiados. Então, conheça também aí pelo QR Code que está aparecendo agora na tela, mais sobre a Educativa Streaming Education, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua carreira e também no seu colégio. Dito isso, quero começar aqui nosso bate-papo hoje com a Elaine Gregório, mais uma vez dizendo aqui, ela é diretora pedagógica da Escola Santa Marina, que é no na Vila Carrão. Isso mesmo, né? Isso. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. E eu queria já iniciar, para quem nos assiste, perguntando um pouco da sua vida, né, que eu acho que é super importante. Você fica à vontade para falar da sua história, por que que a educação cruzou o seu caminho, essa vocação foi percebida há quantos anos? É um prazer te receber aqui. Tá certo. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, estar aqui hoje com vocês nesse podcast da Educativa. Uhum. Bom, vamos lá, uma carreira de 33 anos. Uau. Tá? Eu iniciei no magistério, então o curso técnico, numa escola estadual, lá na Vila Antonieta, onde eu morava, e fui me desenvolvendo com esse magistério, que era um curso técnico de 4 anos. No último ano do magistério, eu conheci a Escola Santa Marina e fui trabalhar como auxiliar de sala de aula. Trabalhei um ano na educação infantil e nos anos iniciais, num contrato que tinha exatamente 1 ano de estágio. E ao terminar esse contrato, a nossa mantenedora, que é a dona da escola, Maria Luísa, que é a nossa diretora-geral, me convidou para assumir uma sala de aula. E assumi uma sala de aula da educação infantil até o Fundi 1, onde eu trabalhei durante 12 anos em sala de aula. Uau. E nesse período a escola foi crescendo e necessitou dividir a coordenação que já tinha na escola e fui convidada para assumir a coordenação da educação infantil até o 5º ano. A escola continuou crescendo, né, se desenvolvendo, e no decorrer desses anos eu passei a assumir a coordenação só do Fundi 1. Dividimos com alguém da educação infantil. E fiquei na coordenação durante 17 anos. Mais uma vez a escola se desenvolve e aí eu vou para direção pedagógica, que é o que eu assumo agora há 4 anos. Então, é uma carreira de 33 anos na educação e desenvolvendo a minha vida profissional dentro do mesmo local. Você cresceu junto com a escola, né? Sim. Isso é muito legal de ver. Uma pergunta anterior a isso. Lá, com 19 anos de Isso. idade, entre várias possibilidades de carreira que você poderia ter escolhido, por que
fazer o magistério? Alguém na época te falou, olha, acho que você leva jeito para ser professor, é de família? Qual que é a sua história lá inicial Tá. disso? Você sabe que não, todo mundo tem uma história, que tem alguém na família ou que é da área educacional, ou que diz, nossa, eu amava ensinar, adorava quando pequena brincar de escolinha, tal. Eu não vivenciei isso. Assim, Uhum. para mim, não vivi isso. Você sabe que eu tinha vontade de ser aeromoça. Ah, era moço. A aeromoça não pensava na área da educação. Uhum. Mas quando chegamos na 8ª série, naquela época, né, a gente tinha contabilidade, secretariado e magistério ou normal. Então, Uhum. para seguir o técnico, eu falei assim, vou seguir o técnico, vou pelo técnico, porque pelo menos já saio com uma formação. E na época, as minhas colegas vão fazer magistério. Eu fui com a turma. Ah, legal. Foi Eu no fui com a embalo. turma. Fui em balde fazer o magistério. Vamos fazer o magistério, vamos. Comecei a fazer o magistério, comecei a me encantar. Porque dentro da escola que eu estudava, o técnico, ela também era uma escola de crianças pequenos, de Fundamental 1. Tá. Então a gente podia vivenciar isso. Então era uma formação muito rica, o magistério. Para quem não conhece, que é da nova geração, como que funcionava o magistério? Quantos anos eram de formação? Tá. Era junto com o ensino médio? Isso, o que é o ensino médio hoje, mas é um técnico e eram 4 anos de formação. 4 anos. 4 anos, e você já saía com a sua certificação, o seu diploma para poder lecionar. Uhum. Então, nós tínhamos muito a prática. Então, a nossa prática, os nossos professores do magistério eram professores de sala de aula dos menores, dos alunos menores. Então, eles traziam para nós muito essa experiência e nos levavam para dentro da sala de aula. Então, você vivia isso. Você não estava só na teoria. Você estava vivendo, era a prática, você ia para frente da sala de aula, dar uma aula teste, e a professora com todos os seus amigos no fundo da sala assistindo a sua aula e fazendo os apontamentos e te dando orientações e aconselhando como você também lidar com as crianças, com as famílias. Então é um curso extremamente rico, o magistério era, que hoje ele já não existe mais, né? Então a formação hoje é a graduação. Depois no magistério eu passei pela graduação de pedagogia, pela gestão de pessoas, fiz pós-graduação de gestão, pós-graduação em dificuldade de aprendizado, pós-graduação em mediação de conflitos. Então, conforme... Tudo que diretora de escola precisa ter. Isso. Fala um pouquinho pra gente, eu sempre tenho dúvida disso, né? Você falou que ficou 12 anos em sala de aula? 12 anos. Tem muita gente que pode estar nos assistindo que tem o desejo. Eu estou em sala de aula, mas eu quero ser uma gestora, eu quero ser um gestor. Como que foi esse seu processo? Teve insegurança nisso? Poxa, ou já era um desejo? Não, eu quero ir para a gestão, quero sair do ambiente. Ou você ficou fazendo híbrido, né? Porque tem gente que continua em sala de aula e faz a gestão também. Como que foi esse processo de migração de ambiente de sala de aula para gestão, no seu caso? Tá, inseguranças sempre aparecem, né? Porque você nunca imagina que você pode dar esse passo a mais. Está dentro da sala de aula, está trabalhando com seus alunos, está desenvolvendo toda essa parte de professor em sala de aula. Só que no decorrer desse período em sala de aula, a diretora, Maria Luísa, me convidou para auxiliar uma coordenadora, que ela estava precisando de auxílio em algumas atividades. Então, eu trabalhava no período da tarde como professora, mas no período da manhã eu auxiliava. Então, auxiliava com as partes mais burocráticas, de mais documentações, avaliações, e fui aprendendo com ela, com essa coordenadora. E fui me desenvolvendo bem, eles foram observando como que o meu trabalho estava sendo nessa gestão paralela à sala de aula. E fui gostando. Então, fui lendo mais, fui me apropriando mais, até que a oportunidade apareceu e veio esse convite, né, de sair da sala de aula, que ao sair da sala de aula e receber esse convite, uma das perguntas que eu fiz para a gestora, e é uma das perguntas que eu hoje, como gestora, recebo quando há uma promoção, é assim, se não der certo, eu posso voltar para a minha sala de aula? Acho que é aquela preocupação. Pro meu lugar seguro. Isso, de todo mundo. Então, hoje, quando eu também faço essa proposta, eu também recebo essa pergunta de quem está sendo promovida naquele momento, né? E, graças a Deus, deu certo e fomos desenvolvendo cada vez mais essa parte da gestão.
Não, maravilhoso. Eu queria que a gente falasse um pouquinho agora da Escola Santa Marina, né? Eu peguei aqui as informações. Ela já tem 55 anos, ou seja, uma 55. escola muito tradicional, já pegou muitos momentos do Brasil, mudanças educacionais, né? Muito. Como que é para você trabalhar lá já há quantos anos total lá? 33. 33 anos desses 55, 30, você tá grande parte da história da escola, você tá lá. Como você percebe a escola? Qual é o clima, a visão da escola, né? Eu anotei aqui, você me disse 1.300 alunos desde o ensino infantil até o ensino médio, né? Então Isso. você tem aquela grande experiência que eu costumo compartilhar aqui, que eu acho mágica, de você acompanhar a vida da criança interescolar, né? Depois vem, lógico, o ensino superior, mas desde ela pequenininha até o ensino médio você consegue acompanhar. Isso é mágico demais, né? Fala um pouquinho pra gente da escola, como que vocês estão lá. Uhum. Isso é muito gratificante mesmo. A Escola Santa Marina tem 55 anos. Ela iniciou 8 de setembro de 69, ali ao lado da Igreja Santa Marina. Por isso que ela traz o nome Escola Santa Marina como uma homenagem que a mantenedora fez, aonde deram a primeira oportunidade para ela, que foi uma sala onde ela iniciou com a educação infantil. E com o passar do tempo, ela adquiriu a sede própria. E essa escola foi crescendo, hoje é uma escola conceituada no bairro, muito conhecida, afinal de contas, esses 55 anos, né? E nesse desenvolvimento que é gratificante, sim, é você receber uma criança de 2 anos, né? Você dá a mão para essa criança que entra na escola aos 2 anos e na formatura do ensino médio, você já vê aquele adolescente passando na sua frente e você vem com aquele filme enorme na sua cabeça naquele momento, lembrando a insegurança que essa família tinha, os medos que essa criança teve ao iniciar e que você estendeu a mão. Então você vê uma construção muito grande e gratificante para quem está na área. Além disso, ainda vou um pouco mais além, o quanto é gratificante hoje eu trabalhar com pessoas, com professores, com qual eu dei aula. Então, que eu dei aula aos 6 anos, hoje é meu colega de trabalho. Uau! Então, foram alunos da escola e que hoje eles integram o quadro de docentes. Então, isso é muito gratificante dentro da nossa profissão. Sim. Embora o nome seja Escola Santa Marina, vocês não são uma escola confessional. Não, não somos. Não, só o nome mesmo Só o que nome. tem, entendi. Isso. Uma visão mais tradicional do ensino, como que vocês se enxergam ali a respeito da parte pedagógica hoje? Sim, ela se torna uma escola tradicional, porque nós temos avaliações, nós temos as médias, nós temos conceitos, né? Então ela se torna tradicional dentro desse processo avaliativo. Porém, esse processo avaliativo, ele também é muito humano. Então a Escola Santa Marina tem um olhar muito humano, muito empático. Que ótimo. Né? Então ela observa a necessidade do aluno. Ela é uma escola muito aberta para os pais, então os pais, eles conversam com coordenação, com orientação, comigo, né? Então eles participam dessa gestão, eles dão as opiniões deles, é aberto, é um espaço de comunicação. E eu acredito que por este espaço a escola chega a 56 anos este ano, em setembro, né? Então uma escola que passou já por diversas coisas, como você mesmo comentou, mas que traz esse espaço de escuta dos pais, escutas dos nossos colaboradores, então ela cresce junto, né? Ela desenvolve junto. Sim, eu acho que é um link interessante agora a gente falar, como quando você traz esse aspecto de ser uma escola humana, né, que olha para a criança, para os funcionários, para todo mundo. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto socioemocional, o LIVE. Né? Para quem ainda não conhece, eu achei muito interessante o que você me disse antes da gente começar. Como que funciona esse projeto, do que se trata e quais os impactos que você percebe hoje lá na escola? Tá, o projeto LIVE, ele é um projeto que ele não só impacta os alunos, mas sim quem trabalha com ele. Todos os colaboradores que conhecem e se envolvem com o projeto LIVE traz uma mudança para a sua vida pessoal também. Então, nós trabalhamos com ele desde a educação infantil, né, até os anos finais,
E esse projeto, ele nos ensina a nomear os nossos sentimentos e se autorregular quando você conhece. Então, por exemplo, uma criança da educação infantil. Tem determinados momentos que ela tem uma birra, ela briga com um amiguinho, ela disputa um brinquedo e ela vai perder, ela vai ficar triste, ela vai chorar. Então, a educação infantil, os professores já ensinam essas crianças a nomear sentimentos. Então, olha, isso que você está sentindo é frustração. Isso que você está sentindo é raiva e tudo bem sentir isso. Você está alegre demais, você está eufórico. Então, as crianças menores vão aprendendo a nomear os seus sentimentos e a reconhecê-los. E nessa trajetória, ele aprende a nomear, ele aprende a reconhecer, aí depois ele aprende a lidar com esse sentimento. Então, eu estou com raiva, eu reconheço que isso é raiva. Só que como eu me sinto quando eu estou com raiva, eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade de ir para um canto, chorar, eu preciso falar com alguém, eu preciso dar um abraço em alguém. Então eu aprendo a reconhecer isso em mim, aí vem a autorregulação disso. Então não é porque eu estou com raiva que eu posso sair batendo no meu amigo. Então eu reconheço essa raiva, eu sei como me acalmar e como eu preciso voltar para o meu estado normal depois que eu me acalmar. Então tudo bem você sentir as emoções, é válido, ela não tem que ser repreendida. Só que como eu vou lidar com isso? E nesse processo é que eles vão aprendendo, e os professores vão trabalhando com eles círculos de confiança. Então os mais velhos, eles têm um momento do debate, um momento onde eles falam de aflições que eles estão vivendo, onde eles falam de sentimentos que, de uma certa forma, está incomodando. Então, é um círculo de confiança onde todo mundo vai ajudar esse aluno. O que a gente pode fazer por isso? Como que você lida com essa situação? E nós temos, até o 5º ano, todos os professores, até o 5º ano, eles são envolvidos com o Projeto Livre. Porque se eu sou a professora titular da sala, e eu estou dando uma aula do Projeto Livre e eu mexo de alguma forma com o emocional desse aluno, ele pode ir para uma aula de educação física e isso acabar aparecendo na educação física. Então, o professor de educação física tem que saber lidar com isso. Então, ele explodiu por quê? Às vezes ele explodiu não porque ele perdeu aquela partida, mas ele explodiu porque ele está com alguma situação em casa e ele trouxe à tona naquele momento. E aí quando o aluno se sente seguro, ele abre essa situação ao professor e muitas vezes ele chega até o colega e ele fala, olha, desculpa, não era com você. Eu estou vivenciando algo que não está bem. Então, o Projeto Livre é um diferencial imenso na escola. Para conflitos, então quando há conflito entre eles mesmos já chegam à sala da orientadora e eles mesmos já colocam o Projeto Livre em prática. Então, socioemocional. Então, é a empatia, me colocar no lugar do outro, é respeitar o sentimento do outro. Então, é um projeto fantástico que nós temos lá. Bacana. Dentro do Livre, eu imagino que os professores, a partir do momento que a escola abraça o projeto, os professores também e todos os funcionários, enfim, têm que receber um treinamento? Sim. Como funciona isso? Sim, eles recebem um treinamento, o projeto tem uma plataforma que capacita durante o ano todo, faz muitos encontros e debates, com o Brasil todo, então, onde você vai junto com outros professores falando sobre situações vividas. Tem a capacitação que eles dão em escola e o treinamento com todos. Então, do 6º ano em diante, por ser professores especialistas, nós temos uma aula semanal de 50 minutos do Livre. Mas os demais professores, todos que se interessam, participam também desse treinamento. Porque não é um socioemocional dentro de um conteúdo. Então, não é agora, na língua portuguesa, eu tenho um pequeno item que eu vou trabalhar o socioemocional. Não, são 50 minutos por semana, exatamente para se falar do socioemocional. Então, ele não está só permeando o conteúdo, ele é específico para aquele momento, e os alunos amam, eles adoram. E eu acredito que isso traga uma grande diferença na atmosfera, no ambiente escolar, o clima escolar muda, né? Sim, sim. Há muito respeito, há muita empatia,
Nós temos não temos rotatividade de profissionais na escola, Que ótimo. né? Então o clima é um clima gostoso de trabalhar, né? Porque tem essa escuta. Não é porque eu estou te ouvindo que eu preciso concordar com você, mas eu tenho que te respeitar. Então isso é algo muito forte lá na escola. Né? Então, os alunos têm escuta, né? Eu tenho uma equipe excelente que trabalha comigo, de 11 pessoas treinadas no LIVE também, que são os coordenadores e os orientadores, que estão diretamente com professores e alunos também. Então, não adianta você ter uma aula livre se você não exercitar e não fazer isso também no seu dia a dia. E os pais comentam que em casa eles também falam, os menores falam para os pais: ó, você está um pouco nervoso agora, respira e se acalma, né? E tem empatia com o outro, olha, não briga com esse, né? Ouve o que ele tem a dizer, né? Então, sempre tem uma explicação. Então, é muito legal, muito gratificante em reuniões dos pais falarem sobre o projeto. E ele acaba sendo um diferencial até para quem vem conhecer a escola. Porque quem vem conhecer a escola ainda não conhece o nosso trabalho. Né? Você fideliza os que estão ali dentro da escola por conhecer o nosso trabalho. Quem vem, ele vem pelo que você está oferecendo, né? Por ver a estrutura da escola e por ouvir o que você vai oferecer aos filhos. E o projeto socioemocional já encanta os pais logo que eles conhecem. Então, logo eles falam que logo que eles entram na escola, eles já sentem essa atmosfera diferente. Né? Então, isso já vai encantando os pais também. Com certeza, toda certeza. Queria que a gente falasse de um outro projeto que a gente elencou aqui, que eu achei muito interessante, que é o Departamento Olímpico, né? Que fala sobre aí as Olimpíadas, quanto que a escola olha para isso, quais têm sido os resultados. Explica para a gente como que é esse Departamento Olímpico. Tá, o Departamento Olímpico, eles são as Olimpíadas Educacionais do Conhecimento. Então, ela tem no Brasil como internacional, porque são fases que os alunos vão passando. Essas Olimpíadas têm de matemática, de língua portuguesa, de física, de química, de geografia, de história, de todas as disciplinas. E nós temos um departamento que cuida só dessas Olimpíadas. Então, temos 2 professores responsáveis em divulgar as Olimpíadas na escola para os alunos. Então, hoje nós temos envolvidos nas Olimpíadas alunos do 4º ano até o ensino médio. Para o ensino médio, essas Olimpíadas dão entrada em faculdades federais, sem você necessitar fazer o vestibular. Então, se você é um aluno que conquistou a medalha, você já tem entrada em algumas faculdades, né? Então, nós convidamos os alunos, eles não são obrigados a fazer, eles são convidados a fazer, e os alunos que se interessam em fazer, eles fazem as inscrições nas Olimpíadas que eles desejam. A escola oferece, sem custo algum, para o aluno, no contraturno, aula com os professores dessas Olimpíadas que vão ocorrer. Então, os alunos são preparados para a Olimpíada e depois eles prestam essa avaliação. Então, a primeira que nós fizemos agora é a Olimpíada Canguru de Matemática, e nós tivemos 500 alunos inscritos já fazendo as aulas e as avaliações. E no decorrer do ano, nós vamos recebendo o resultado dessas premiações. 500 só da escola de vocês? 500 só da nossa escola. Só da escola. É uma cultura muito disseminada já, Cada né? vez mais nós estamos bem empenhados nas Olimpíadas. Eu achei que ia ser um número bem menor, 500 alunos. 500 alunos só na primeira. Agora, nós pretendemos em abril, nós vamos fazer lançamento de foguetes, que eles fazem foguetes com garrafa PET, e eles lançam esse foguete, então eles aprendem sobre a força, a pulsão, a inclinação. E esses foguetes, o que chegar mais longe vai passando para as fases, as próximas fases. Então, grupo de 3 alunos que aprendem a confeccionar esse foguete de garrafa PET. Então, como que eu vou construir para que ele possa ser lançado mais longe? Então, tem aonde eles vão, eles mesmos vão fazendo a força dessa bomba com a água, com a impulsão da água, da força, que esse foguete vai longe. Os pais colaboram em levá-los, porque nós temos que levar num campo aberto, eles vão juntos, eles torcem por isso. Então, as Olimpíadas é um projeto fantástico da escola, onde o ano passado tivemos 50 alunos medalhistas, e medalhistas com medalha de ouro. Nós tivemos alunos que teve assim, 10 medalhas, conquistou 10 medalhas, participou de todas as Olimpíadas.
Tivemos já aluno que foi para Brasília com reconhecimento, né, pela dedicação, pelo esforço. A escola também foi condecorada em Brasília por isso. Então é um projeto sensacional e eles gostam muito e é enriquecedor demais para o conhecimento. Sim, nossa, parabéns por isso. Eu acho que às vezes as escolas elas têm um desafio de quando lançam um projeto, a comunidade escolar abraçar esse projeto, né? E pelo visto vocês conseguem fazer essa comunicação, essa transmissão da importância do projeto de uma forma muito brilhante, porque muitos alunos abraçam, né? Então isso realmente um diferencial de vocês. Meus parabéns mesmo. Eu queria tratar um assunto agora com você muito importante, que toca muito o público da educativa, né? O público que nos assiste em grande parte são educadores, profissionais de sala de aula e também um percentual significativo de gestores. Você falou que está há 33 anos na educação, pegou o magistério e hoje não tem mais, hoje já é o ensino superior, curso de pedagogia, mudou muita coisa, né? E as gerações também mudaram, o impacto da tecnologia mudou muito a cosmovisão, a maneira como a pessoa enxerga a vida, como ela vê todas as coisas. E hoje a gente tem falado muito sobre essa geração Z, entrando no mercado de trabalho, e eu acredito que você, como gestora escolar, tem recebido essa geração, né? Esses jovens que são os estagiários, né? Você comentou comigo que são cerca de 55, né? Hoje na estrutura da escola, um número bem significativo de estagiários. E a gente aqui acaba escutando muitos relatos de gestores que encontram desafios ao receber essa nova geração, né, de estagiários por conta de uma certa defasagem no curso de pedagogia, um excesso, né, que vem tentando corrigir agora, né, do excesso de EAD, do ensino à distância, que explodiu no Brasil uns anos atrás. Eu queria que você compartilhasse com a gente hoje como que você lida com isso, né, com esse desafio de pegar, às vezes, um estagiário que é bem intencionado, tem boas intenções, ama aquilo, mas vem faltando, às vezes, coisas que antes vocês já tinham, né? Na época do magistério. Você comentou aqui sobre. Eu achei brilhante quando você fala sobre que no magistério você já ia lá na frente da sala e a sua professora ficava ali te avaliando numa aula teste. Hoje essa nova geração não recebe isso muitas vezes na formação superior. Como que você tem lidado com isso, trabalhando com essa nova geração? Qual é a visão da escola nesse sentido? Sim, vivemos muito isso mesmo, né? Os estagiários até que estão conosco, eles, quando encerram o estágio, eles agradecem demais, porque eles falam, olha, se eu não tivesse vivenciado isso, a faculdade não me preparou. Faculdade, eu não fazia ideia do que seria uma sala de aula. Eu ia sair da faculdade com o meu diploma, mas não sabia nem por onde começar. Então, nós percebemos muito isso. Sim, é uma nova geração, é uma geração que eles avaliam totalmente coisas diferentes do que é da nossa época hoje para estar no mercado de trabalho. Então, eles avaliam outros itens, outros propósitos da vida deles, diferente da nossa. Mas é essa geração que nós temos hoje, né, que é uma geração também excelente, uma geração que domina uma tecnologia de forma fantástica. Então, o que nós trabalhamos? Eu digo que a gente tem que pegar a nossa experiência, né? Tem até um comercial que eu uso como explicando para eles, que é um comercial que mostra a Kombi antiga com a Kombi nova, né? E que tem assim a Elis Regina dirigindo a Kombi antiga eu já vi. E a filha dela na Kombi nova. Então tá aqui a experiência de anos com a novidade. Elas podem andar junto e fazer uma Kombi excelente para 2025, para 2026. Então, o que nós fazemos? Vamos pegar a nossa experiência
sim, que temos, com toda essa bagagem de tecnologia que essa nova geração tem, que entende muito bem, vamos juntar isso, vamos desenvolvê-los nesse sentido. Então, nosso objetivo na escola é, ao contratar esses estagiários que de fato vêm com uma defasagem muito grande no que é uma prática de sala de aula, né? Como que vai ser a hora que eu me deparar com um pai me questionando o porquê daquela nota, ou o porquê deste conteúdo, ou um aluno que de repente está com uma dificuldade imensa, qual o caminho que eu tenho que procurar para ensinar esse aluno. Então, essa geração que nós temos é a que nós estamos capacitando, sim. A gente precisa capacitá-los, né? Se eles têm a responsabilidade, se eles têm a vontade, a técnica vai pertencer a nós, porque de fato a defasagem está muito grande. Então, a gente oferece aprimoramentos contínuos, a gente dá treinamento, nós damos cursos, indicamos aonde fazer. Eles vão para a sala de aula assistir os professores, né? Proporcionamos para eles momentos que eles também podem, de repente, estar desenvolvendo uma aula de reforço com o aluno, acompanhado pela coordenação, orientado pelo material que nós utilizamos. Então, há necessidade de capacitá-los cada vez mais para esse mercado, porque da faculdade eles são entregues com a teoria e o certificado, né? Então, a prática vai ser ali no dia a dia junto conosco. E é o que você diz, né? Uma formação que só entrega teoria é realmente cruel para o profissional que vai se deparar. O lecionário, ele tem tudo a ver com a prática. Sim. Né? Obviamente, teoria tem o seu lugar de importância e tudo mais, tem que ter. Mas quando ele se vê ali diante de uma sala de aula, eu fico imaginando agora, né? Sem o uso do celular, como que esse profissional que vem só com a teoria, né, e trabalha muitas vezes numa escola que até gostaria de treiná-lo e capacitá-lo, mas por uma falta de gestão ou de oportunidade mesmo, né, da equipe gestora não consegue, né? Falando também muito aqui do setor público, tem outras grandes dificuldades, né, diferente da iniciativa privada. Mas eu acho isso incrível, essa abordagem que vocês dão, esse cuidado, porque se a gente não tratar bem a equipe, dificilmente a equipe vai tratar bem os alunos. Exatamente. Né? Então eu gosto de uma frase do Sam Watson, que ele foi o fundador do Walmart, né? Então ele falava que o primeiro cliente dele era o seu funcionário. Então, se eu tratar bem ele, é um processo em cadeia. Ele é cuidado, né? Ele se sente respaldado. Nossa, investem em mim, né? Então, consequentemente, ele vai dar uma aula nota 10, ele vai encantar os alunos, e aí a escola vai crescendo, evoluindo, né? Valorizando os funcionários. Acho que vocês têm muito essa linha lá, né? Sim, é um processo, né? Isso é um processo. Acho que eu vejo isso como um grande desafio da gestão hoje. É exatamente manter esse clima, né? Esse clima de trabalho, esse clima onde os seus colaboradores se sentem bem, se sentem ouvidos, que eles compartilham. Quando eu compartilho com você projetos, esses projetos são criados por essa equipe, por professores, porque eles são ouvidos no que eles querem desenvolver, né? Então, ele tem um grupo apoiando ele ali, de profissionais. Então, ele se sente bem aonde ele trabalha, ele se sente valorizado, ele vê que ele pode contar com o lugar, que o lugar está investindo. Nós temos, por exemplo, aprimoramento contínuo, nós temos meritocracia para os nossos colaboradores. Então, aonde nós vamos também premiando esse colaborador de acordo com o esforço e a dedicação dele também. Então, ele tem esse reconhecimento. Ele tem um espaço onde ele conversa semanalmente com o coordenador dele, onde dá orientações, onde diz aonde eu posso te ajudar, quais são as dificuldades que você está tendo em sala de aula. Né? Se você não está progredindo nisso, o coordenador te faz o apontamento.
né? E a gente entra num processo que lá nós chamamos de reversão. Então, no primeiro semestre, eles são acompanhados aonde o coordenador bate papo, conversa com eles, aonde eles também se sentem valorizados em dizer, olha, isso está me atrapalhando, com isso eu não consigo desenvolver. Então, eu estou aqui para te ajudar, e o segundo semestre é um semestre de reversão. Vamos rever essas ações juntos. E conta comigo aqui. Então, o clima de trabalho hoje em dia, não só para pessoas da nossa idade, da nossa época, para essa geração que vem chegando, é o que eles colocam em primeiro lugar, no topo para eles. Eu me sinto bem neste lugar? Se eu não me sinto bem neste lugar, não adianta eu ganhar X, Y. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Realmente, essa geração coloca isso em primeiro lugar. Às vezes, muitas pessoas pensam que o problema da educação é o salário só, né? Não, é porque o professor é mal remunerado, então aí, consequentemente, dá uma aula ruim, etc. E a gente, quando foi criar a educativa, a gente notou por meio de várias pesquisas que não é exatamente isso. Obviamente que, principalmente no setor público, o salário é sim uma questão, mas o ponto principal falava-se sobre clima organizacional, clima escolar, ambiente escolar. Então, um ambiente pesado, um ambiente com muita fofoca, intriga, muito, sabe? Essas coisas que vão minando o ambiente, né? Então, a pessoa perde o prazer, a satisfação de estar ali, de trabalhar, e isso vai diretamente proporcional à qualidade da aula, do ensino, né? Então, realmente, essa geração, e os gestores têm que prezar cada vez mais por isso. Né? Como é o clima dessa escola? As pessoas são felizes? Obviamente, ninguém é feliz o tempo todo, né? Todo mundo às vezes acorda com o pé virado, não estou bem hoje, mas quando eu chego na escola, o ambiente é favorável, né, a uma recuperação emocional e não piorar. Eu acordei mal, cheguei na escola, o ambiente é pior, eu tô pior do que eu acordei, né? Então... É isso mesmo que você falou, porque reflete, né? Vai refletir se esse profissional não está bem, ele já entra num ambiente que ele não se sente seguro e bem. Como que ele vai dar uma aula boa, feliz, seguro? Agora, se isso acontece ao contrário, que você disse, nós não estamos sempre bem, né? E nós não escolhemos a educação só porque amamos. Né? Então, a gente não vai viver de amor, não é? A gente vive também por uma questão de salários, a gente tem nossas contas para pagar, mas quando eu estou feliz, eu busco cada vez melhorar nesse local onde eu estou. E muitas vezes os meus problemas ao pisar na sala de aula eu esqueço. Porque eu sou reconhecido aqui, eu tenho a minha escuta, eu tenho o meu momento de falar, é um clima muito bom, a gente trabalha todo mundo junto, os alunos também, as famílias, então eu valorizo esse local que eu estou, porque eu me sinto bem. Então é aqui que eu quero ficar. Né? Então esse clima de trabalho, esse clima de local é um desafio do gestor hoje em dia, sim. Ele precisa ficar muito atento a isso. É claro que a gente nunca vai agradar a todos. Por exemplo, na escola nós temos 77 professores, né? Então nós vamos tomar algumas ações que vão agradar os 77? Não, mas aqueles que não se agradaram, vamos ouvi-los. Por que você não se sente bem com essa decisão da escola? E explicar o porquê que foi necessário. Então só o fato de ele ser ouvido e de ter um retorno, isso já faz com que ele também veja a instituição de outro jeito. Então, eu não concordo com isso, mas foi me explicado o porquê. E eu entendo que, para a maioria, essa regra, essa atitude é a melhor. Perfeito. Eu queria trazer uma última questão aqui. Acho que dentro de uma visão de gestora educacional que você exerce já há alguns anos, tem um tripé relacional muito importante dentro da escola. Relação com os alunos, relação com o time e relação com as famílias. Né? Então, acho que é esse tripé principal que você tem que lidar todos os dias. Eu queria trabalhar agora, nesse último momento aqui, sobre essa última faceta aí que a gente tem que encarar todos os dias, que são as famílias. Né? Aqui na Educativa a gente tem recebido muitos educadores, gestores, nos relatando o seguinte: Arlindo, hoje existe um abismo entre escola e família, né? A família está ali,
na sua luta diária, seus pais trabalhando, cada vez mais mudando esse perfil, infelizmente os pais com menos tempo, então o pai está ali na correria dele, a família ali, tentando o melhor para o seu filho, e a escola entregando o que propôs entregar, né, quando essa relação começou com a família, mas hoje dificilmente, eu digo no geral, existe uma ponte de integração entre esses dois mundos. A escola está aqui, a família está aqui e o aluno aqui no meio, né, disso tudo. E então, na educativa, a gente decidiu também, hoje, né, a gente tem esses 60 cursos para professores, mas a gente resolveu criar uma trilha específica para famílias. Né? Então, essa trilha se chama Nexus, nós estamos em construção, né? Ela está sendo rodada, está sendo filmada agora, essa trilha, com temas também que vieram de pesquisa, o que é mais importante para as famílias, para as escolas, né? Como hoje, lá na sua escola, você tenta trabalhar uma melhor integração com os pais, com os responsáveis, com a família? Existe algum projeto, existe alguma cultura interna de vocês para tentar diminuir esse distanciamento? Uhum. Fala pra gente e me fala também o quanto você acha que isso é fundamental para uma educação integral da criança, do jovem, essa integração escola-família. Certo. É um outro desafio, Aline. De fato é. Parabéns, a Educativa está criando essa trilha porque é um diferencial e é exatamente o que você comentou. A família, ela tenta fazer o melhor. Então, ela, devido à demanda dela também, é muito grande no dia a dia e às vezes ela não percebe que ela está entregando esse filho à escola e não está acompanhando. E hoje é um desafio muito grande nosso trazer a família para a escola, trazer a família para a vivência desse aluno. Na educação infantil, ainda eles participam um pouquinho mais. Conforme esses alunos vão crescendo, hoje você faz uma reunião de um ensino médio, você conta os pais que tem na sala de aula. Na educação infantil, não. Eles ainda vêm mais, né? Ainda está naquela coisa fofinha, no desenvolvimento dele. Mas quando eles vão crescendo, os pais falam, não, agora é só autonomia. Eu concordo que ele tem que ter autonomia, mas existe uma autonomia que é uma autonomia vigiada. Né, que eu tô ali atrás, eu dou autonomia para ele, mas eu tô ali vendo, eu tô ali acompanhando, eles ainda precisam disso. Então, é um desafio nosso lá na escola trazer os pais para essas reuniões. Então, nós fazemos alguns projetos com os pais. Então, tem um que nós fazemos que é Meu Coração Perguntou. Então, o Meu Coração Perguntou, nós lançamos no convite um monte de perguntas, né? Então, você quer saber como seu filho está desenvolvendo? Como que é essa idade? Qual que é a autonomia para essa idade? O que eu devo cobrar? O que eu devo insistir com ele? E nós convidamos esses pais para um bate-papo de 1 hora, né? Normalmente das 7 às 7h30, das 7h30 às 8h30, mais ou menos, e que a gente possa conversar com eles, né? E que eles venham trazer a angústia deles e ver que é uma vivência não só dele, do colega do lado também, do outro pai, mas que participe dessa vida escolar. A gente vê no aluno, no adolescente, a felicidade dele quando o pai vem à escola. Então, para o ensino médio, para poder trazer esses pais ao ensino médio, a gente procura fazer a linguagem de preocupação desses pais também. Qual é a linguagem de preocupação de um adolescente, um pai de adolescente? Qual a faculdade que ele vai seguir? Ele vai passar no vestibular? Né? O que ele pretende? Ai, meu filho não está pretendendo nada, eu estou já preocupada. Então, a gente oferece para eles palestras. Nós vamos ter uma palestra agora, dia 20, que é a nova geração. Então, o palestrante vem falar com os pais dessa nova geração. Então, quais são as suas expectativas como pai? Será que são as expectativas do seu filho? Então, nós promovemos esses encontros com os pais, não desistimos nunca, porque assim podemos convidar 80 pais e termos 10 na sala. Mas a gente espera que esses 10 venham multiplicar para os outros a importância de estar vindo. Então a gente faz assim, próxima à palestra, nós ligamos, nós mandamos convite, a gente dispara a agenda eletrônica, vamos tentando cercar ao máximo, porque é um grande desafio que a escola tem hoje em dia, é trazê-los e fazer com que esses pais participem dessa vida escolar do filho e do que o filho está aprendendo ali. Então, eu falo que hoje é um desafio maior que a gestão tem,
mas que nunca devemos desistir. Mesmo que venha 1 ou 2, a gente continua ali promovendo esses encontros, sim. Maravilhoso. Eu acho que isso é fundamental, porque o que eu noto, né? Às vezes a criança, o jovem, se não tem uma integração, ele se vê perdido entre dois mundos que não se conversam, Sim, né? exatamente. Nossa, meu pai e minha mãe estão falando uma coisa, né? Obviamente que isso envolve crenças familiares, né? Cada uma Uhum. tem a sua, tudo mais. Mas eles estão falando uma coisa, aí chega na escola, o professor desfalou, falou o contrário de É. tudo que a família falou. Então, eu acho que isso é muito importante, porque senão a criança, nesse processo, ela olha, e muitas vezes a família, né? E aí a gente vê muitas falas de insegurança. O que estão fazendo com meu filho? Porque não se tem essa integração. O profissional da educação, o educador, ele fica muito mais horas semanais com o seu filho, muitas vezes, do que você propriamente dito, porque você trabalha, chega à noite ali em casa, tem algum tempinho de integração, pouca, já bota para dormir. Então é esse profissional que você confiou, né? É por isso que eu vejo cada vez mais importante aquele momento no ensino privado, né? Da contratação, do conhecer a escola, né? A Exatamente. gente diz algo aqui na educativa, é melhor alinhar, demorar para alinhar na largada, porque aí tudo que foi combinado na largada é isso que você espera, essa é a nossa visão, essa é a nossa visão escolar, é isso que a gente vai querer transmitir, porque às vezes a largada ela é precipitada, né? Eu digo assim, o processo às vezes de matrícula mesmo, não, vai, coloca, tá? Mas não entendeu a proposta pedagógica, não entendeu a visão da escola, aí lá na frente não, mas o que é isso aqui? Isso aqui eu penso diferente. Poxa, mas era lá na largada que você deveria ter. Obviamente que há todo um acompanhamento. Você percebe e nota isso Sim, também? sim, é aí que surgem os conflitos depois, né, Lindo? Sim. Porque no decorrer fala, não, mas eu não esperava isso. E exatamente é o que quando eu converso com os pais que eu explico, né? Nós temos várias escolas na região. Cada escola tem a sua proposta, a sua metodologia, a sua cultura. Então é importante que vocês, quanto pais, alinhem o que vocês pretendem com a escola que vocês vão escolher para o filho de vocês. Então, vão conhecendo a escola e falar, não, esta escola vem de acordo com aquilo que eu pretendo para o meu filho, para que esses conflitos não surjam depois. Porque senão, se for tudo atropelado, no decorrer fala, não, não é isso que eu quero. E aí se torna o quê? Ao invés de um ambiente saudável, um ambiente de conflito. Né? Então, é importante que os pais conheçam, de fato, a proposta da escola, a linha pedagógica que ela vai utilizar, que ela utiliza, como que é esse processo durante o ano, como que os pais são ouvidos na escola, tem reunião, não tem reunião, com quem eu converso, né? Trimestralmente eu vou estar aqui, onde eu acompanho as atividades do meu filho, como que eu vou ser chamado na escola. Então, é importante alinhar tudo isso antes de fechar uma matrícula. Então, não se fecha uma matrícula simplesmente por uma estrutura linda que a escola tem. Não é isso, porque é o dia a dia do seu filho que vai dizer ali. Então, é importante você estar alinhado com a escola e você, que a gente atenda às expectativas que você tem. Mas desde que essa sua expectativa caiba dentro desse ecossistema, que não é um ensino individual. Exato. É um ensino coletivo ali na sala de aula. Eu tento perceber que às vezes é um exagero da personalização. Sim. Obviamente, o marketing escolar vai falar sobre você tem que ser personalizado, mas há um limite para a personalização, né? Porque senão aí seria uma aula particular, né? Tudo para você, do seu jeito, da sua família. Não, né? Ainda é uma coletividade, é uma comunidade escolar, embora a iniciativa privada na educação tenha o desafio mercadológico, sim, não né, deixa de ter. não deixa de ter o desafio de você querer ter os alunos, precisar, negócio você falou, não existe almoço grátis. A escola também é um negócio que precisa se pagar, né? Então, mas há um limite. Não se pode prometer algo
que no dia a dia não se pode entregar, né? Mais ou menos isso, né? Isso que não é possível fazer. A gente tem que ser muito transparente com os pais. Uhum. Então, lá na escola, antes de realizar a matrícula, os pais fazem uma reunião com a coordenadora, conversa com a coordenadora. Então, eles apresentam também o filho à coordenação. A coordenação explica para os pais como que a escola funciona. Antes de iniciar o ano, fazemos uma reunião somente com os pais dos alunos novos, aonde nós explicamos novamente como que é a rotina da escola, onde tiramos as dúvidas que eles têm. Na sequência, depois de 3 dias, tem uma outra reunião onde eles vão conhecer os profissionais que vão trabalhar com os filhos. Então, há tudo de forma assim, gradativa. Se o pai quiser vir conhecer a escola e conversar 2, 3 vezes, pode vir. Então, uma das coisas que eu sempre falo para os pais é assim, a dúvida, por menor que seja que você tem, ela vai ser sempre validada por nós. Então, ela nunca vai ser uma dúvida boba. É uma dúvida que você tem. Então, vem aqui perguntar, mas, ai, meu filho acabou de começar, ou eu tô com essa dúvida, mas eu vou deixar, eu vou fazer a matrícula, depois eu vejo como vai ser. Não. Vem tirar a dúvida antes. Se você veio nessa segunda e tem que vir de novo na outra segunda, vem. A escola, eu acredito que chega aos seus 55 anos, tem exatamente essa relação com as famílias. Então, venha conversar conosco toda vez que você precisar. Porque até mesmo no decorrer do ano, o aluno leva a visão dele para casa. Ouça o seu filho, não desvalide nunca o que ele está falando, mas não julgue o professor ou a escola naquele momento. Ouça o que ele está falando e depois marque com a equipe. Seja precipitado, exatamente. Né? Vem conversar com a equipe pedagógica, porque é uma escola que tem um olhar empático, é uma escola que tem um olhar individualizado. E quando os pais vêm conversar, eles saem até impactados, porque ele fala, nossa, a orientadora, a coordenadora de gestão conhece meu filho. Conhece meu filho, sabe quem é. Você sabe que eu vejo uma mudança também muito grande. A gente falou da nova geração, mas também essa nova geração que vem vindo também se tornam pais, né? Sim. E eu lembro que na minha época escolar, se tinha alguma situação e eu trazia para casa, eu lembro que minha mãe falava assim, de cara, ela falava, o que você fez de errado? Exatamente, o professor tinha até razão. Você fez de errado? Hoje eu vejo que isso inverteu. Eles partem da premissa que o filho não fez nada de errado e que lá no ambiente escolar alguém fez algo de errado com o filho dele, né? Exatamente. Então há também essa mudança de cultura na forma de educar os filhos, né? Que a escola tem que saber lidar, né? Bastante, bastante. Então, dentro dessas reuniões, encontro que nós fazemos com os pais, a gente explica isso também. Fala assim, olha, aqui ele não está brincando ou vivendo somente com o primo ou com o irmão. Ele tem mais amigos ao redor. Então, se é um adolescente, ele quer ter um destaque nesse grupo, ele quer pertencer a esse grupo. Então, ele pode ter ações ou atitudes que ele tem na sua casa. Então, quem vai saber falar sobre ele ali nesse sistema educacional, nesse ambiente, nessa comunidade de alunos, é o professor, é a equipe que está com ele. Se é uma criança pequena, também as relações ali não estão sendo de um irmão para o irmão ou de um para um. Né? Ele está vivendo ali com mais 8 ou 9, então vão despertar emoções, sentimentos diferentes. Né? Então, assim, vem ouvir o que o professor está querendo dizer. Não chega acusando. Não vá ao grupo de WhatsApp falar da postura do professor negativamente, né? Que eu falo assim, que o grupo de WhatsApp é muito bom para você marcar um encontro com a turma da sala, ir para um parque, saber qual atividade meu filho faltou hoje, qual atividade foi dada, poder compartilhar isso e compartilhar os sucessos que o professor também tem em sala de aula. Agora, não fomente situações, não exponha o seu filho dessa maneira. Venha conversar conosco. Claro. Né? Tudo tem uma explicação e não vem chegando exatamente assim, acusando, porque o meu filho não ia fazer isso, porque às vezes sim e não por maldade. Claro. Não por maldade, mas sim por pertencer a um grupo, porque não quer ficar diferente em relação aos amigos, né? Não por maldade. E assim, qual que é o objetivo da escola? É o sucesso do aluno. E para esse sucesso do aluno acontecer, escola e família tem que estar alinhado. Se não estiver alinhado, isso não corre. Perfeito, né? Perfeito. Que maravilha esse bate-papo. Gostei muito de conhecer sua história, também suas abordagens. Eu queria agora
te dar uma oportunidade, você pode inclusive falar diretamente para a câmera, compartilhar as redes sociais, site da escola e também alguma forma como as pessoas que estão nos assistindo, elas possam continuar esse bate-papo com você. Um e-mail ou sua rede social particular, porque às vezes eles ficam com dúvidas, às vezes até mesmo, né, a gente falou muito dos estagiários, eu queria trabalhar nessa escola, e saber quando que surgem as oportunidades. Pode falar diretamente para a câmera e compartilhar as redes, como que fazem contato com vocês. Tá joia. Então, para entrar em contato conosco, nós temos o Instagram, que é a Escola Santa Marina. Temos o site, né, que é santamarina.edu.br. O meu e-mail, para quem gostaria de trocar sempre experiência, que eu acho assim, isso fantástico, as escolas estarem conversando e trocando experiência, é elaine@santamarina.edu.br. Nós estamos situados na Avenida Guilherme Jorge, número 430, na Vila Carrão. Sejam muito bem-vindos, se quiser conhecer a escola. Muito bem. Elaine, mais uma vez, muito obrigado pela sua visita, foi muito rico. Tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades, parceria só está começando, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade de poder falar de educação, que é sempre muito rico. Maravilhoso. Queria agradecer você que ficou com a gente até esse momento, mais uma vez relembrando e agradecendo ao nosso patrocinador master, a Engenhoteca, empresa de cultura maker, estilo robótica. Conheça mais dessa empresa que tem auxiliado muito as escolas parceiras a aguçar criatividade, trabalhar essa questão mão na massa dos alunos, que ajuda muito na formação. Tem um QR Code aparecendo na tela. Acesse o site, as redes sociais e saiba mais. E também, para você que chega até aqui, profissional, quer se aprimorar, crescer na carreira, gestor educacional. A gente falou muito aqui sobre olhar para o time, cuidar do time. A Educativa tem essa proposta. Você, como gestor, tem essa responsabilidade. Olhe para o seu time, invista nele, acredite no seu time, lapide vocacionados. Eu acho que isso tem muito a ver com o seu chamado como gestor educacional, tá bom? Acesse o QR Code que está aparecendo, vá para o nosso site, chame a gente no WhatsApp, a gente quer bater um papo com você. Eu te espero até o próximo bate-papo, até o próximo episódio do Educativa Podcast. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.